Esse vídeo falaremos de um assunto que é o meu assunto, programação. Só que vamos falar sobre um passo antes, lógica de programação. Há tempos eu acho que até antes mesmo de começar a gravar os vídeos, eu tinha essa ideia de começar a gravar sobre lógica de programação. Mas eu achava que não estava preparado, porque gravar um vídeo é diferente da dinâmica de falar para as pessoas. Eu já tive vários alunos sobre lógica de programação, sobre programação, e é diferente. Mas vamos lá. A lógica da programação, ela tem aquele termo, né, que algumas coisas na vida da gente, a gente fala assim, mas é lógico que é isso. Né? Essa indagação, né? É lógico que a pedra caiu. Né? É lógico que ia furar o pneu. Com todo esse peso que colocou atrás para carregar. É lógico que iria dar um problema na coluna. Né? Então essa palavra é lógico, por quê? Porque a lógica, programação é ciências exatas. Embora, né, são muitas exatas no meio, então se uma dá problema não fica tão exata assim. Mas funciona. Então, o que consiste a lógica? A lógica da programação, ela consiste em você obter o resultado através de uma sequência. E essa sequência, ela tem que ser uma sequência lógica. É impossível você regar as plantas sem você levar um balde com água. Para ter água dentro do balde, você tem que ir até um lugar, uma torneira, por exemplo. Só que não basta isso. Você tem que abrir a torneira. E aí você tem que encher o balde, fechar a torneira, ir molhar as plantas, voltar. Então essa sequência que nós chamamos de lógica. Por quê? Porque quando passamos isso para a máquina, para obtermos o resultado, então imagine que o computador seja um liquidificador. E nós queremos suco de morango. Então para termos o suco de morango ele tem água, o morango, só que ele está batido, ele está todo triturado, ele é um suco. Então, a gente tem de um lado o morango, a fruta, com aquelas folhas verdes, a água, só que é a mesma coisa, só que um está de uma maneira diferente. E para se chegar de um para o outro, o caminho é o liquidificador. E esse liquidificador, ele vai pegar o morango, bater e colocar lá. Mas antes temos que tirar as folhas verdes, né? Então, esse processo, né, que a gente chamamos de input e output, que é uma entrada, outra saída. E no meio tem o processamento, que é o liquidificador. É isso. Basicamente isso. A gente pega os dados, que são o morango e a água, pode ter açúcar, alguma coisa assim, e chamamos eles de dados. O liquidificador, o processador. E o relatório ou a tela, o suco. Aí acontece o seguinte, mas para eu fazer isso daí numa programação, eu tenho que saber a linguagem. Sim, para executar tudo isso, tem que saber a linguagem. Só que antes de saber a linguagem, temos que saber a lógica de programação, que são esses algoritmos escritos de uma certa maneira que
em qualquer linguagem nós consigamos ter o mesmo resultado. Por quê? Existem várias linguagens de programação. Vou falar algumas. Uma bem antiga, o BASIC. Clipper, uma linguagem comercial bem antiga. O Lotus 123, esse aqui é mais antigo. O DBase, né? Linguagem antiga também. Agora eu vou falar um pouco mais nova. Uma antiga que é utilizada muito até hoje. O C++, o C++ e o C Sharp também. Muito utilizadas hoje em dia. Uma antiga também, o Java, que é utilizada muito hoje em dia. Umas que, bom, elas não são tão antigas assim, perto dessas que eu falei para vocês, que seria o ASP e o PHP, que são linguagens de internet. Linguagens que criamos páginas dinâmicas, páginas que mudam. E temos linguagens mais novas, o Python, embora tenha já um certo tempo, ele começou a ser utilizado muito mais hoje. Temos o JavaScript, né? O HTML, ele não é linguagem de programação, tá? Ele são códigos que organizam textos, né? Por isso que é o HTML, né? O Hype Text Manager Layout, uma coisa assim. E depois temos os scripts, né? Que são sequências de comandos. Pois então, olha só quantas linguagens. Aí, mas qual linguagem que eu vou utilizar? Depende. Se você quer fazer um aplicativo, use Java ou Python. Quer fazer uma página de internet dinâmica? Use o ASP ou PHP. Quer fazer um sistema comercial? Use o Delphi. Nem sei se isso ainda é mais utilizado. O Clipper. O Clipper também não é mais utilizado. É um mercado muito restrito. Mas temos o Visual Basic, Visual Fox, um monte de visual na época. Então, dependendo da aplicação, você... Só que para escrever o algoritmo em códigos, temos que ter pelo menos uma noção do algoritmo em si. E esse algoritmo que se chama a lógica de programação. Então vamos dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, já vou partir para o complexo, tá? Porque já tivemos 2 exemplos da água, do encher aqui, colocar no... Então, como se cria um algoritmo? Para se criar um algoritmo, nós precisamos criar uma sequência do pressuposto de que qualquer pessoa lendo esse texto consiga resolver o problema. Então, vamos dar um problema aqui, um problema clássico. Eu preciso trocar a lâmpada de um prédio. Então, como que eu vou trocar a lâmpada de um prédio? Tem que escrever isso em detalhes, não tanto detalhes, mas em passos, que esse texto consiga resolver o problema de trocar a lâmpada. Seja qual seja a lâmpada, qual andar ela esteja. Vamos imaginar que só exista uma lâmpada por andar, tá? Não, vamos colocar já 4 lâmpadas por andar. Então, como que poderíamos escrever? Eu vou dar um exemplo. Primeiro, precisamos saber qual lâmpada tem que trocar. E como a gente vai saber qual lâmpada tem que trocar? A gente tem que saber qual andar ela está. E como que vamos descobrir qual andar ela está? A gente tem que visitar todos os andares. E quando a gente estiver no andar, a gente tem que olhar as 4 lâmpadas. Tá. E como que vamos descrever isso? Então, poderia ser escrito assim. Ir para o primeiro andar. Então, vamos lá no primeiro andar. Olhar lâmpadas. Olhei.
Todas acendem? Não. Trocar lâmpada que não acende. Ir para o segundo andar. Olhar lâmpadas. Todas acendem? Acendem. Ir para o terceiro andar. E assim por diante. Mas aí você me fala, mas se for 50 andares? Então a gente já pode fazer o seguinte. Ir para o primeiro andar e assim ver lâmpadas. Lâmpada acendem todas. Próximo andar. Então a pessoa já subentende o código que tem que ir para o próximo andar. Repararam? É esse tipo de pensamento que temos que ter para passar para a máquina. Hoje temos o nome de inteligência artificial, que é a ridícula IAC, mas temos que pensar que ela seja totalmente burra. A gente tem que colocar passo por passo. Então esse código, né, eu vou tentar colocar ele aqui na tela, ele resolve o problema de trocar lâmpada. Você viu como que é basicamente simples? Então, como que um programador pensa? Ele pensa desse jeito. Tem a piada de programador, né? Que a esposa vira pro marido e fala: João, vá ao mercado. Me traga 12 ovos. Se tiver leite, me traga 3. O João vai pro mercado e volta com 3 ovos na mão, entrega para ela. Ah, mas por que você me trouxe só 3 ovos? Porque tinha leite. Você entende? Então, não é? É engraçado, né? Mas é desse tipo de situação que nós pensamos. Tem sempre uma sequência lógica. E essa sequência lógica, você fala, mas isso é muito básico. Se engana. Porque é exatamente dessa maneira que nós construímos todos os algoritmos. O produto, fazer rapidamente aqui um catálogo de produtos. Listar produtos que estão em promoção. Então, verifique o preço do produto. O produto, ele está com promoção? Está um preço mais barato do que o preço anterior vendido? Está. Tem ele em estoque? Tem. Tem imagem dele? Tem. Aí mostra. Mostrar produto. Exatamente essas linhas que nós colocamos. Aí tem os comandos, né? Vou falar não é essa sintaxe, tá, dele, mas if, estoque é menor, ou melhor, é maior que 0, mostrar produto, por exemplo. Então a gente está trocando as palavras, né? Tem em estoque, então if estoque maior que 0, e assim funciona. A função de programador, ela é muito interessante, porque é um trabalho que você cria as coisas, você pode construir coisas fantásticas. Jogos é exatamente desse jeito. No caso Y, né, que é o eixo Y, ele é maior que o Y do chão, por exemplo. Se sim, ele está ali. Se não, função cair, por exemplo. É muito legal. E um monte desses códigos juntos, né, que eles tornam depois rotinas muito grandes. Eu já falei para vocês, o engine que eu construí naquele game, numa época que não existiam engines de jogos, tinha 55 mil linhas. É incrível isso. 55 mil linhas. Como uma pessoa consegue escrever 55 mil linhas de código? Eu demorei 1 ano para escrever. E funcionava. Em C++.
Então, coisas mais simples também são interessantes. Hoje em dia temos os engines, né? Você não precisa escrever talvez muitos códigos. Você pode pegar já o produto e perguntar: produto tem no estoque e mostrar. Não precisa fazer todas as verificações se tem imagem e tudo mais. Ou tem. Então facilitam bastante esses workspaces. Então hoje em dia, sim, eu gosto de programações que não utilizam workspaces, porque permitem personalizarmos melhor elas. Geralmente, sistemas criados com workspaces, eles acabam se tornando meio padrões, meio iguais. Tem as suas vantagens? Tem. Mas, se você precisar fazer algo muito personalizado, é sempre importante utilizar linguagens de menos nível, né? Baixo nível. E temos muitas. Mas o princípio, que é a lógica de programação, que seria a primeira introdução para o mundo da programação, eu tentei falar rapidamente nesse vídeo aqui. Eu espero que desperte, né, um programador se torne bastante famoso pelos seus códigos, que consigam contribuir com toda a existência. Gratidão, gratidão, gratidão.